Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Supereleitrodinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Lei 10.406. Código Civil. Hoje são quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Então está atualizada até o dia de hoje. Fonte planalto.gov.br. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Parte geral. Livro 1 das pessoas. Título 1 das pessoas naturais. Capítulo 1 da personalidade e da capacidade. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2. Do casamento. Inciso 3. Pelo exercício do emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos e tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1º. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2º. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu os outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9º. Serão registrados em registro público, inciso 1, os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á a verbação em registro público. Inciso 1.
das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2º, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Dando continuação ao Código Civil, hoje, quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Então está atualizado até o dia de hoje. Fonte planalto.gov.br. Capítulo 2 dos direitos da personalidade. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Artigo 14. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Artigo 20. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento, sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano.
Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação ao Código Civil, hoje são quinta-feira, 19 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. A fonte é o site do planalto.gov.br. Capítulo 3 da ausência. Seção 1 da curadoria dos bens do ausente. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador, a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe a curador. Artigo 23. Também se declara a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar o mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem suficientes. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável o disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais e aos descendentes nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Seção 2 da sucessão provisória. Artigo 26. Decorridos 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Artigo 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados, inciso 1, o cônjuge não separado judicialmente, 2, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, 3, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, 4. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois da publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Parágrafo 1º. Findo o prazo a que se refere o artigo 26 e não havendo interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerê-la ao juízo competente. Parágrafo 2º. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida no artigo 1819 e 1823. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou a extravio, em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Artigo 30. Os herdeiros, para se imitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. Parágrafo 1º. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz, e que
preste essa garantia. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Artigo 32. Empossado nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Parágrafo único. Se o ausente aparecer e ficar aprovado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. Artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, e querer-lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nessa data, aberta a sucessão, em favor dos herdeiros, que eram aquele tempo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nele emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas, até a entrega dos bens a seu dono. Seção 3 da sucessão definitiva. Artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados, em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados, depois daquele tempo. Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, ser localizado nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver, para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! A atualização deste vídeo hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Fonte de conteúdo, site planalto.gov.br. Continuação ao Código Civil,
Título 3 das pessoas jurídicas. Capítulo 1 Disposições gerais. Artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. As autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, rege-se no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. Artigo 44. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2º da parte especial deste Código. Parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Artigo 45. Conforme começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Artigo 46. O registro declarará, inciso 1, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. Inciso 2. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Inciso 3. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 4. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 5. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 6. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio neste caso. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tornarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens.
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Estende-se, por confusão patrimonial, a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócios ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Atualização desta lei até a presente data. Fonte do conteúdo planalto.gov.br, dando continuação então ao Código Civil. Capítulo 2 das Associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá: inciso 1. A denominação, os fins e a sede da associação. 2. Os requisitos para admissão, demissão ou exclusão de associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para alteração das disposições estatutárias e para dissolução. 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o Estatuto não dispuser o contrário.
Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si, na atribuição da qualidade de associado ou adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do Estatuto. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no Estatuto. Artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral: 1. Destituir os administradores. 2. Alterar o Estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos 1º e 2º deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia Especial convocada para esse fim, cujo quórum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos, designada no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem esses, antes da destinação da remanescente referida neste artigo, receber em restituição atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer de seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até ao final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Dando continuação ao Código Civil, quanto à atualização, hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a presente data. Fonte planalto.gov.br. Capítulo 3 das Fundações. Artigo 62. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para os fins de 1. Assistência social. 2. Cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico. 3. Educação. 4. Saúde. 5. Segurança alimentar e nutricional. 6. Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. 7. Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos. Inciso 8. Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos.
9. Atividades religiosas. Artigo 63. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação, que se propõe a fim igual ou semelhante. Artigo 64. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não o fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Artigo 66. Valerá pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá ao órgão ou Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo em cada um deles ao respectivo Ministério Público. Artigo 67. Para que se possa alterar o Estatuto da Fundação, é mister que a reforma, inciso 1, seja deliberada por 2/3 dos competentes para gerir e representar a Fundação. 2. Não contrarie ou desvirtue o fim desta. 3. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Artigo 68. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação unânime, os administradores da Fundação, ao submeterem o Estatuto ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria vencida para impugná-la, se quiser, em 10 dias. Artigo 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a Fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto em outra fundação, designada pelo juiz a que se proponha a fim igual ou semelhante. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Civil. Quanto à atualização, hoje é quinta, 19 de setembro de 2019. Está atualizado então até o dia de hoje. Fonte de conteúdo, planalto.gov.br. Título 3 do domicílio. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabeleça sua residência com ânimo definitivo. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Artigo 72. É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão,
o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Artigo 74. Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com intenção manifesta de o mudar. Parágrafo único. A prova da intenção resultará do que declarar a pessoa às municipalidades dos lugares que deixa e por onde vai, ou se tais declarações não fizer, da própria mudança, com as circunstâncias que acompanharem. Artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: 1. Da União, o Distrito Federal. 2. Dos Estados e Territórios, as respectivas capitais. 3. Do município, o lugar onde funciona a administração municipal. 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Artigo 76. Tem domicílio necessário ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o seu representante ou assistente. O do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O do militar, onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. O do marítimo, onde o navio estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Artigo 77. O agente diplomático do Brasil, que citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. Artigo 78. Nos contratos escritos, poderão os contraentes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos! Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo planalto.gov.br. Continuação do Código Civil. Livro 2 dos bens. Título único. Das diferentes classes de bens. Capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos. Seção 1 dos bens imóveis. Artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para efeitos legais. Inciso 1. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Inciso 2. O direito à sucessão aberta. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis. Inciso 1.
as edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro lugar. Inciso 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio, para nele se reempregarem. Seção 2. Dos bens móveis. Artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica ou social. Artigo 83. Consideram-se móveis, para efeitos legais, inciso 1, as energias que tenham valor econômico. Inciso 2, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Inciso 3, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Artigo 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Seção 3. Dos bens fungíveis e consumíveis. Artigo 85. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Seção 4. Dos bens divisíveis. Artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. Artigo 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Seção 5. Dos bens singulares e coletivos. Artigo 89. São singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Artigo 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Artigo 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente acessório àquele cuja existência supõe a do principal. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem e evitar que se deteriore. Artigo 97. Não consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Capítulo 3. Dos bens públicos. Artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Artigo 99. São bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo
tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. 2. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso terceiro, os dominicais, que constituem um patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público que se tenha dado conduta de direito privado. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados observadas as exigências da lei. Artigo 102. Os bens públicos não são sujeitos a uso capião. Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Hoje são quinta-feira, 19 de setembro de 2019, então a lei está atualizada até a data de hoje. Fonte de conteúdo planalto.gov.br. Continuação do Código Civil. Livro 3 dos Fatos Jurídicos. Título 1 do Negócio Jurídico. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 104. A validade do negócio jurídico requer: inciso 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito. Possível, determinado ou determinável. Inciso 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico, se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é a substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem.
Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de celebração. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpreta-se estritamente. Capítulo 2 da representação. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação da vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se permitir a lei ou o representado é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão dos seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas específicas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3 da condição do termo e do encargo. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1. As condições físicas e jurídicas impossíveis, quando suspensivas. 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquelas novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição se com ela forem compatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames de boa-fé. Artigo 129. Reputa-se verificada, quanto os efeitos jurídicos,
a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita seu implemento. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considera-se prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Parágrafo 2º. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Parágrafo 3º. Os prazos de meses, anos expiram no dia de igual número de início, ou no imediato se faltar exata correspondência. Parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a desses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu o benefício do credor ou de ambos os contratantes. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis, desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135. Ao termo inicial e final, aplica-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil. Capítulo 4 dos defeitos do negócio jurídico. Seção 1 do erro ou ignorância. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando: inciso 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo
só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio, quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico, quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção 2 do dolo. Artigo 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito do fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Seção 3. Da coação. Artigo 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor referencial. Artigo 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá um negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.
Seção 4 do estado de perigo. Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Seção 5 da lesão. Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestadamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Parágrafo 2º. Não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Da fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Parágrafo 1º. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Parágrafo 2º. Se os credores, que já o eram ao tempo daqueles atos, podem pleitear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente, o corrente desobrigar-se-á depositando em juízo, com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos dos artigos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. Artigo 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo, sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5. Da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, inciso 1,
celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até a data de hoje. Fonte, site planalto.gov.br. Continuação ao Código Civil, capítulo 5, da invalidade do negócio jurídico. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. 3. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. 4. Não revestir a forma prescrita em lei. 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. 7. A lei taxativamente o declara nulo, ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Terceiro, as instruções particulares foram antedados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhes couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico for nulo, contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor o que teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175.
A confirmação expressa ou a execução voluntária de negócio anulável, nos termos do artigo 172 a 174, importa na extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispuser o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que alegaram, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do negócio jurídico, contado, inciso 1, no caso de coação do dia em que ela cessar, inciso 2, de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3, no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 dias, a contar da data de conclusão do ato. Artigo 180. O menor entre 16 e 18 anos não pode eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou, quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por sua obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas como equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida. Se esta for separável, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a dessas não induz a da obrigação principal. Título 2 dos atos jurídicos lícitos. Artigo 185. Os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se, no que couber, às disposições do título anterior. Título 3 dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2º, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável,
para a remoção do perigo. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo. Bons estudos! Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2019. A lei está atualizada até a data de hoje. Fonte planalto.gov.br. Dando continuação ao Código Civil, título 4, da prescrição e da decadência. Capítulo 1, da prescrição. Seção 1, disposições gerais. Artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, e nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro. Depois que a prescrição se consumar, tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Artigo 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 195. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegaram oportunamente. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Seção 2. Das causas que impedem ou suspendem a prescrição. Artigo 197. Não corre a prescrição. Inciso 1. Entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Inciso 2. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Inciso 3. Entre tutelados e curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes, de que trata o artigo 3º. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou do Distrito ou dos municípios. Inciso 3º. Contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 199. Não corre igualmente a prescrição. Inciso 1. Pendendo condição suspensiva. Inciso 2. Não estando vencido o prazo. Inciso 3. Pendendo ação de evicção. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que já deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Seção 3. Das causas que interrompem a prescrição. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente,
que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 2º. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. Inciso 3. Por protesto cambial. Inciso 4. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 6. Por qualquer ato inequívoco, onde que extrajudicial que importem reconhecimento do direito do devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida e começa a correr da data do ato que o interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Seção 4 dos prazos da prescrição. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano, inciso 1, a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2º. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele contado o prazo. Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza com a anuência do segurador. A linha B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3º. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4º. A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Parágrafo 3º. Em 3 anos, inciso 1, a pretensão relativa a aluguéis do prédio urbanos ou rústicos. Inciso 2º, a pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3, a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil.
Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. A linha A, para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. A linha B, para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. A linha C, para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições da lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5. 5 anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes do instrumento público particular. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Capítulo 2 da Decadência. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 208. Aplica-se à decadência o disposto no artigo 195 e 198, inciso 1º. Artigo 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Artigo 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Título 5 da prova. Artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante, inciso 1, confissão, 2, documento, 3, testemunha, 4, presunção, 5, perícia. Artigo 213. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo único. Se feita a confissão por representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Artigo 215. A escritura pública, lavrada em todas as notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Parágrafo 1º. Salvo quando exigidos por lei, outros requisitos, a escritura pública deve conter, inciso 1, data e local de sua realização. Inciso 2, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. Inciso 3, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge, filiação. Incisos 4. Manifestação
clara da vontade das partes e dos intervenientes. Inciso 5. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Inciso 6. Declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes ou de que todos a leram. Inciso 7. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. Parágrafo 2º. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz de assinar por ele, a seu rogo. Parágrafo 3º. A escritura será redigida na língua nacional. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não, ou havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas, que o conheçam e atestem sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo da audiência ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele e sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os translados de autos, quando por outro escrivão concertados. Artigo 217. Serão a mesma força probante os translados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os translados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos, seus originais, se houverem produzido em juízo, como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não sendo relação direta, porém com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este e constará sempre que se possa no próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado, por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova a obrigação convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os de cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fotos e de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes imputar exatidão.
Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados, sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exija escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser iludida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227, parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunha: 1. Os menores de 16 anos. 4. Os interessados no litígio, ou amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Inciso 5. Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes, os colaterais, até terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afim. Parágrafo 1º. Para a prova dos fatos que só elas conhecem, pode o juiz admitir depoimento das pessoas a que se refere esse artigo. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhes assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Artigo 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a falta que se pretendia obter com o exame. Parte especial. Livro 1. Do direito das obrigações. Título 1. Das modalidades das obrigações. Capítulo 1. Das obrigações de dar. Seção 1. Das obrigações de dar coisa certa. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Artigo 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço, o valor que perdeu. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso indenização das perdas e danos. Artigo 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Parágrafo único. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. Artigo 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Artigo 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Artigo 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la o credor, tal qual se ache, sem direito à indenização, se por culpa do devedor observar-se-á o disposto no artigo 239. Artigo 241. Se no caso do artigo 238 sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor, desobrigado de indenização.
Artigo 242. Se, para melhoramento ou aumento, empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas normas deste Código, atinentes às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. Parágrafo único. Quanto aos frutos percebidos, observar-se-á, do mesmo modo, o disposto neste Código acerca do possuidor de boa-fé ou de má-fé. Seção 2. Das obrigações de dar coisa incerta. Artigo 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. Artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Artigo 245. Cientificado da escolha, o credor vigorará o disposto na seção antecedente. Artigo 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Capítulo 2. Das obrigações de fazer. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação, se por culpa dele responderá por perdas e danos. Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Capítulo 3. Das obrigações de não fazer. Artigo 50. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a praticar. Artigo 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado por perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Capítulo 4. Das obrigações alternativas. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por ele assinado para deliberação. Parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. Artigo 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá
a débito quanto à outra. Artigo 254. Se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar. Artigo 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Artigo 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Capítulo 5 das obrigações divisíveis e indivisíveis. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantas os credores ou devedores. Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Artigo 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Parágrafo único. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Inciso 1. A todos conjuntamente. 2. A um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Artigo 261. Só um dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele em dinheiro a parte que lhe caiba no total. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Se, para efeito do disposto neste artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Capítulo 6 das obrigações solidárias. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 264. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Artigo 265. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Artigo 266. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos credores ou codevedores, e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para o outro. Seção 2 da solidariedade ativa. Artigo 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Artigo 268. Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Artigo 269.
O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Artigo 270. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota de crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Artigo 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Artigo 273. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Artigo 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes sem prejuízo de exceção pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Seção 3. Da solidariedade passiva. Artigo 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Artigo 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros, sem consentimento destes. Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. 280. Todos os devedores respondem pelos juros e mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Artigo 281. O devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro codevedor. Artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais do débito as partes de todos os codevedores. Artigo 284. No caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela, para com aquele que pagar. 2. Da transmissão das obrigações.
Capítulo 1 da cessão de crédito. Artigo 286. O credor pode ceder o seu crédito se a isto não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Artigo 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. Artigo 288. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular, revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Artigo 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Artigo 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada, mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Artigo 291. Ocorrendo várias cessões no mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título de cessão ou da obrigação cedida, quando o crédito constar da escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. Artigo 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Artigo 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito, ao tempo em que ele cedeu. A mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Artigo 297. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele que recebeu, com os respectivos juros, mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Artigo 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora, mas o devedor que o pagar, não tendo notificado dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Capítulo 2 da assunção de dívida. Artigo 299. É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assumpção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor
as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Título 3. Do adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1. Do pagamento. Seção 1. De quem deve pagar. Artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Artigo 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Artigo 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Artigo 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se ceder em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor, que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Seção 2. Daqueles a quem se deve pagar. Artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois de não era credor. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente o reverteu. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Seção 3. Do objeto do pagamento e sua prova. Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real
da prestação. Artigo 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Artigo 319. O devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título perdido, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que o inutilize o título desaparecido. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Artigo 325. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação, se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Seção 4 do lugar do pagamento. Artigo 327. Efetuar-se o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionaram diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Parágrafo único. Designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Seção 5 do tempo do pagamento. Artigo 331. Salvo disposição legal em contrário, tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Artigo 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição, cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Artigo 333. O credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código. Inciso 1. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores. Inciso 2. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor. Inciso 3. Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejussórias ou reais.
e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes. Capítulo 2 do pagamento em consignação. Artigo 334. Considera-se pagamento extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.